Olá, queridos irmãos, nós estamos mais um dia aqui no nosso prédio, a Igreja Batista da Paz, para trazer a mensagem do Senhor ao seu coração. Vamos transmitir essa mensagem pelo YouTube, você vai ser alcançado, abençoado na sua casa, onde você estiver. A minha oração é que Deus, pelo seu Espírito, fale de forma poderosa com você nesse dia. Amém? Eu quero ler um texto que se encontra em Isaías, capítulo de número 26, os versículos de 1 a 4. Isaías 26, de 1 a 4. Onde está escrito: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que texto lindo, que mensagem maravilhosa. Eu quero falar sobre confiança e eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você tem confiado plenamente em Deus? Tem lançado sobre Ele toda a sua ansiedade? Tem crido que Ele está agindo, trabalhando, atuando na sua vida? Se você tem, então eu creio que respondendo positivamente a esta pergunta, você quer dizer que os temores não têm tomado conta da sua vida, a ansiedade não tem determinado suas atitudes, você não tem perdido o sono com preocupações, porque você tem lançado todas as suas aflições, todos os seus temores nas mãos do Senhor. Será que é isso mesmo que estamos vivendo? Às vezes nós falamos, olha, temos fé em Deus, mas na hora em que nossa fé é provada, não demonstramos esta confiança, esta convicção de que Ele atuará, está atuando, ou se importa mesmo com as questões relativas à nossa vida. Há uma historinha de um equilibrista. Este homem marcou um grande show numa cidade, ali haviam muitos repórteres, ele atravessou uma corda de um prédio ao outro, então pegou uma bicicleta adaptada e ele foi fazer a travessia de um prédio ao outro, e as pessoas estavam numa grande expectativa se isso iria dar certo ou não. Ele, muito corajoso, abriu mão de qualquer mecanismo de proteção, uma rede de proteção que deveria ficar embaixo. Então ele tomou a sua bicicleta e, naquela grande expectativa de todas as pessoas que o acompanhavam, ele fez aquela travessia lentamente, e então nas últimas pedaladas chegou do outro lado. E o pessoal, a multidão ali começou a ovacioná-lo, o pessoal das reportagens que estavam ali, então começou a assediá-lo. Então um dos repórteres disse: ei, deixa eu falar uma coisa para você. E ele disse: pois não. Então aquele repórter acrescentou: está vendo todos eles aqui, ninguém acreditava em você, só eu acreditei em você. E ele disse: foi mesmo? Ele disse: sim, eu acreditei que você ia conseguir. Então ele disse: se você acreditou em mim, você confia em mim. Sim, confiei em você. Então senta aí atrás, e nós vamos fazer o trajeto de volta, só que você vai na minha garupa. E o repórter pulou lá: não, de jeito nenhum, eu não. Então às vezes nós estamos agindo desta forma em relação a confiar em Deus. Nós prontamente estamos dizendo: olha, acreditamos na Tua palavra é verdadeira, Senhor, temos fé na Tua palavra, mas as nossas atitudes, ou às vezes os nossos sentimentos, estão contradizendo esta realidade. Confiar, em um conceito de dicionário, é entregar alguma coisa aos cuidados de alguém em quem se confia. O nosso desafio é este, é entregar tudo nas mãos de Deus e descansar nele, porque Ele tem cuidado de nós, não é verdade? Eu quero voltar ao texto e eu quero dividi-lo em duas partes, a minha mensagem dividir em duas partes. Primeiro eu quero falar sobre 3 bênçãos que estão aqui
apresentadas neste cântico contido nos 4 primeiros versículos que nós lemos do capítulo 26 de Isaías. E depois concluir com um alerta a todos os que estão nos ouvindo, tá? Então o que eu quero a princípio é falar sobre 3 maravilhosas bênçãos que estão contidas aqui neste cântico. A primeira delas no versículo de número 1, quando ele diz: temos uma cidade forte, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Do que está falando aqui o profeta? Ele está falando neste cântico acerca de proteção, da proteção de Deus para as nossas vidas. Quem não almeja ser protegido por Deus? Quem de nós, quer ter firme esta convicção em nosso coração? Todos nós queremos, queridos. Todos nós almejamos por isso. Olha, promessas como aquela do Salmo 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Promessas como a do Salmo 91, não é? Onde diz que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos, na nossa jornada, na nossa caminhada. A gente quer ter firme esta convicção em nosso coração e confiar plenamente. Mas ele está atestando isto aqui, que Deus, Ele nos tem guardado, Deus nos tem protegido, e Ele estava trazendo esta palavra através de um cântico. Ele estava trazendo para nós essa mensagem, para o seu povo esta mensagem, através de um cântico. Ele cantava ao seu povo, e ele através desse cântico estava afirmando e confirmando que eles tinham uma cidade forte, e ela era forte porque era cercada pelos muros da salvação. Deus a protegia. Salvação aqui engloba todo o pacote. Não é só a salvação da nossa alma. Às vezes quando a Bíblia fala sobre salvação, fala sobre o livramento de Deus, sobre a intervenção divina, sobre o agir de Deus em prol de nossa segurança. Então o que ele está dizendo aqui é que a salvação eram os muros dessa cidade. Ela era cercada por esta marca, assim como nós hoje, como igreja, nós somos cercados por essa marca de salvação. Ora, e quem é a igreja senão eu e você, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo? Deus, pelo seu Espírito, nos quer dizer nesta manhã, à luz da sua palavra, que nós estamos protegidos. Ele tem nos cercado, Ele tem nos protegido. Olha o que eu vou dizer para você. Um dia Satanás esteve na presença de Deus. Deus fala sobre o seu servo Jó. Isso está contido no 1º capítulo do livro de Jó. E quando Deus fala acerca de Jó: tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se aparta do mal, não há outro igual a ele na terra. Satanás diz: e Jó te serve verdadeiramente? Ou é porque tu cerca com sebe? Sebe seria uma cerca de gravetos. O que Satanás estava querendo dizer é que Deus colocou um muro de proteção na vida de Jó, e nenhum mal poderia tocar a sua vida, porque ele era protegido por Deus. Entenda, queridos, que essa realidade tange a mim e tange a você também, porque somos igreja do Senhor e temos um muro de proteção em volta de nós. Este muro que é a salvação, a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Ela vai além da salvação da nossa alma, que é a coisa principal, a nossa reconciliação com Deus, o que nos dá convicção de que um dia estaremos na glória eterna com Ele. Mas está para além disso, todas as bênçãos oriundas ou agregadas à salvação, e a proteção é uma delas. Quando Deus olha para alguém que foi lavado pelo sangue do seu Filho Jesus Cristo, ali existe uma marca, existe uma promessa, o sangue purificou, agora não somos mais estrangeiros, como diz Paulo a Efésios capítulo 2, mas fomos aproximados, nós somos família de Deus, e Deus cuida, Deus guarda os seus filhos, Deus abençoa e protege a sua família. E Ele está trazendo aqui esta bênção de proteção, para que o povo confiasse em Deus, o povo descansasse em Deus,
O povo que acredita que é cercado por muros de salvação, muros e antemuros de salvação, como diz o texto sagrado, ele pode descansar, porque ele tem a confiança na proteção do Pai Celeste, que olha para todos nós. Nesses dias em que estamos atravessando momentos difíceis, as pessoas estão preocupadas se contaminarão ou não com o Covid, o coronavírus, e serão então infectados. E o que é que pode suceder a isso? Um agravamento, quem sabe, do quadro de saúde, e alguns chegam até a óbito, Mas como nós devemos agir? Nós devemos agir com confiança em Deus, queridos. Não nos permitirmos estar angustiados, desesperados, de maneira alguma, porque temos uma proteção em volta de nós. Mas pastor, alguns cristãos foram contaminados, eu conheço alguém lá na igreja que passou por isso e tal. Queridos, entendam uma coisa, entendam que Deus está no controle da vida de todos nós. Se o Senhor permitiu essa situação é para glorificar o nome dEle, mas via de regra, todos estamos protegidos, e às vezes até aqueles que foram contaminados, depois foram restituídos na sua saúde, e Deus permitiu por um propósito específico. Ninguém de nós está entregue ao acaso, todos nós estamos protegidos pela graça maravilhosa do Senhor. Então ele segue falando. Há uma segunda bênção que eu queria compartilhar com vocês. No versículo de número 2, quando ele diz: abri as portas, para que entre nelas a nação justa que observa a verdade. Esta é a nação justa que observa a verdade. Ele é franqueado, estamos falando de acesso a Deus e de acesso às bênçãos, a providência divina, a provisão divina, tudo. E a nação santa, a nação justa, é franqueado este acesso. Este é um convite à presença de Deus. Que maravilhosa bênção, queridos. O Criador de todas as coisas. Este ser que a nossa mente não compreende completamente, salvo aquilo que Ele deu a revelar de si mesmo na sua palavra. Ele está fazendo um convite a esta nação justa, e hoje somos a nação justa, não tirando, obviamente, o lugar de Israel, o povo de Deus, mas a igreja, ela é essa nação justa, ela é este povo eleito, este povo comprado. E este povo eleito, comprado, que somos eu e você, está sendo convidado a entrar na presença de Deus. As portas estão abertas. Talvez você esteja passando por lutas, por dificuldades, e se sinta distante de Deus. Deus, como eu posso resolver isso? Há momentos em nossa vida que até para orar se torna difícil. Tamanhas são as aflições que estamos passando, mas eu quero que você compreenda o que o texto está dizendo a você, o que o Espírito está querendo dizer ao seu coração nesta manhã. Deus está te convidando à presença dEle. Não tema, as portas não estarão fechadas, os ouvidos do Senhor não estarão agravados, a mão do Senhor não estará encolhida, muito pelo contrário, o desejo de Deus é me abençoar, é abençoar você. Quando ele usa o profeta Isaías, no capítulo 29 de Isaías, ele vai dizer que não estão seus ouvidos agravados, nem suas mãos, seus braços encolhidos, para que ele não possa abençoar, mas o pecado é o que faz separação entre o povo e Deus, entre Deus e o povo. Então o Senhor está ali afirmando que o acesso é franqueado à nação justa, porque se o justo, ele transgride, peca, está no seu pecado, há uma obstrução, mas quando o justo se arrepende, quando o justo recorre, especialmente nós, a igreja, aos recursos da graça, porque a palavra diz que confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça, nós somos readmitidos à presença do Senhor. Deus não fechou as portas para você. Talvez alguma situação da sua vida de ordem pecaminosa esteja fazendo algum nível de separação, mas o convite de Deus ainda permanece de pé.
confessa o teu pecado, te arrepende, abandona isso e entra na presença de Deus, porque a presença de Deus é lugar de descanso, é lugar de repouso, é lugar de refrigério, irmãos, é lugar de abrigo, é lugar onde nós nos sentimos seguros. Em meio a esta pandemia não há um lugar melhor, onde se pode ter tamanha paz. Este lugar aonde se chama habitação do Altíssimo, ou é chamada habitação do Altíssimo, lá no Salmo de número 91, é a presença de Deus. Deus está te convidando, Deus está convidando a todos para neste momento de dificuldade, e não só neste momento em que estamos atravessando uma pandemia, mas em qualquer dificuldade na sua vida. Se é uma dificuldade de ordem física, financeira, emotiva, não importa, Deus está convidando você a entrar na presença dEle, e na presença do Senhor há abundância. Deus não é um Deus escasso, Deus não é um Deus mesquinho, Deus é um Deus abundante, Deus é um Deus que ama dar, como um pai gosta de abençoar os seus filhos, gosta de dar o melhor para os seus filhos, pelo menos um pai que ama os seus filhos, ele sempre pensa assim, ainda mais Deus, que nos ama com um amor que nós não compreendemos a dimensão. Ele deseja dar o melhor para todos nós, mas não foi Deus que nos tirou da sua presença. Se alguém está fora da presença de Deus, somos nós que nos colocamos fora. Mas o convite para você, para mim nesta manhã é, as portas estão abertas, que entre a nação justa, que entre a igreja, que esteja na presença de Deus, que possa buscar a Deus com todo o coração, porque Ele vai se revelar, Ele vai abençoar, Ele vai trazer, aleluia, a lume a sua promessa, a existência, aquilo que não estamos vendo. O Senhor apaziguará o teu coração, o Senhor trará refrigério à tua alma, e Ele te abençoará. Neste cântico, então nós encontramos no versículo de número 1, a bênção da proteção que aqui está sendo proposta. Mas também encontramos no versículo 2, a bênção da presença de Deus, do convite à presença de Deus. E então, eu quero agora dar uma ênfase um pouco maior, no versículo de número 3, aonde está escrito, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. E eu comecei essa mensagem falando que nós falaríamos mais sobre confiança nesta manhã. Então nós estamos encontrando aqui a bênção da conservação da perfeita paz, da paz divina. Nós não estamos falando de uma paz qualquer, nós estamos falando da paz divina. Jesus disse, a minha paz vos dou, eu não vos a dou como o mundo a dá. A bênção da paz é uma bênção que pode ser reivindicada por qualquer um de nós. Mas como qualquer bênção, queridos, existe uma posição para recebê-la. Não é de qualquer forma, porque as bênçãos e as promessas do Senhor são condicionadas. E agora ele está dizendo que o Senhor quer conservar em perfeita, em plena paz. Mas então ele começa a dizer, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, ou seja, confia em Deus. O que o profeta está aqui afirmando neste cântico maravilhoso, é que o Senhor quer trazer paz ao teu coração, se você não está vivendo esta paz de forma plena, de forma abundante. O desejo de Deus é manter essa paz, e a paz entrando, as aflições, elas vão saindo, os temores vão recuando, as angústias vão dando espaço, e o desejo de Deus é que a paz abunde em todo o teu ser, que tome os teus sentidos, que comece a reger a tua vida, que faça você não ter mais noites de sono perdido, mas noites de descanso, noites, sabe, em que você pode descansar a sua alma, porque a paz do Senhor invadiu o seu ser. Mas então ele está dizendo,
aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A este ou a estes está reservada a paz do Senhor. Observe como ela está condicionada a isso. Condicionada a uma confiança, a um entendimento da palavra. A mente está firme. Firme em quê? Na palavra de Deus. Então é uma mentalidade renovada. É uma mentalidade que não dá vazão àquilo que se vê lá fora, àquilo que se ouve lá fora. Mas se dá vazão a tudo o que está escrito, a tudo que Deus está falando. Essa é a nossa prioridade, sem demérito nenhum. As pessoas que estão aí fora, que se acham doutores, donos do saber em suas matérias específicas, se prepararam para isso. Mas acima de todo o conhecimento humano, infinitamente maior é o conhecimento do Senhor nosso Deus. Se Deus disse, Ele fará. Se Deus disse que é assim, assim será. Se Deus disse que cumpriria dessa forma se cumprirá. Então o que o Senhor espera é que a nossa mentalidade esteja sendo renovada, o nosso pensamento renovado na sua palavra, para que tenhamos plena confiança nele. E uma vez que temos plena confiança nele, então a paz toma o nosso coração. A paz é conservada em nós. Nós não estamos falando de uma confiança circunstancial. Nós estamos falando de uma confiança plena, de uma confiança que não está diretamente olhando para o que nos cerca, as circunstâncias que nos cercam, porque as circunstâncias às vezes são desfavoráveis, mas olha para a promessa, olha para a palavra, olha para aquilo que foi revelado. E quando olhamos para a palavra do Senhor e a tomamos em plena confiança, a paz reina em nossos corações. Será que hoje você pode dizer com toda a convicção que sua mente está firme em Deus, está firme em sua palavra e que você confia nele? Será que esta é a verdade acerca de você? Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque às vezes a sua mente tem lhe pregado peças. Às vezes a sua mentalidade, que você pensa que está firme no Senhor, ela não tem gerado confiança em Deus. Então isso implica dizer que ela não está firme em Deus, ela não está firme na palavra, ela está sendo alimentada por outras circunstâncias, ou pelas circunstâncias, ou por outras informações. Ela está sendo alimentada por outras fontes, que não é a fonte da palavra do Senhor. Então ela não gera confiança plena no Senhor. Você pode estar até iludido quanto ao confiar em Deus, mas se você não confia em Deus, isso implica dizer que a sua mente não está firme nele. E se sua mente não está firme nele, e não leva você a confiar nele, você não pode gozar a perfeita paz de Deus. Uma coisa está ligada à outra. E então vem um alerta para todos nós. Hoje, frequentemente, a gente vê dentro de nossas igrejas, isso tem aumentado cada vez mais, pessoas cuja mentalidade não estão expressando esse nível de firmeza e confiança em Deus. Nós temos visto pessoas de mentalidades de muitas formas que contradizem aquilo que a palavra de Deus tem proposto a nós. E eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Eu vou falar sobre alguns tipos de mentalidade que nós temos visto muito comumente na igreja. É comum, por exemplo, ver pessoas com uma mentalidade falsa para com Deus e com sua igreja, com Jesus e com o corpo. Veja se não é assim. Esse tipo de dubiedade, esse tipo de falsidade, ela foi denunciada desde os tempos de Isaías no meio do povo de Deus. Isaías 29, versículo 3, aonde o profeta, falando ali, Deus falando pelo profeta, diz:
Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, está longe de mim. Nós temos visto dentro da igreja do Senhor, através de uma mentalidade falsa, a proposta de uma falsa adoração. Pessoas que não adoram a Deus de fato. E quando eu digo adoração, eu não estou resumindo isto apenas ao momento do louvor, mas eu estou falando de um procedimento de vida, de um estilo de vida que adore a Deus em todo o tempo, que faz tudo para o louvor da sua glória, compreendendo o propósito dele para a sua vida. Existe uma falsa adoração sendo prestada na igreja, pessoas que abrem as suas bocas, cantam os cânticos atuais, cantam com vozes imponentes, usam instrumentos imponentes, mas o comportamento de sua vida, a prática de pecados, está então negando a eficácia da sua adoração, porque Deus não se agrada disso, irmãos. Quando o povo de Israel estava se rebelando contra o Senhor no início do livro do profeta Isaías, então o Senhor diz a este povo: quando vocês vêm prestar os seus cultos e trazem as suas ofertas, quem demandou isso de vocês? Eu não receberei isso de suas mãos. Sabe por quê? Deus não admite o santo atuando com o profano. Então nós estamos encontrando pessoas com a falsa comunhão dentro da igreja. É fácil presencialmente abraçar, difícil você amar o seu irmão e se lembrar dele nos momentos difíceis e ter comunhão com ele, comunhão com as aflições dele, comunhão com as necessidades dele, poder buscar a Deus em favor dele, não porque ele vai te retribuir de alguma forma, mas porque você tem uma verdadeira comunhão. Um falso interesse pelas coisas, pessoas que se manifestam, olha, precisamos disso, daquilo, mas de repente, este interesse é momentâneo, é falso à medida de que ele só é revelado quando você está na frente das pessoas. Mas aquele que se preocupa, ele não se preocupa apenas quando há uma constatação pública da sua preocupação. Ele se preocupa quando está só, pelo reino de Deus, pelas almas perdidas, pela igreja do Senhor, pela congregação dele. Será que minha congregação está precisando de alguma coisa? No que eu posso servir a Deus, servindo a minha congregação? No que eu posso servir a minha igreja? Existe uma mentalidade falsa dentro da igreja, queridos, mas Deus vê tudo, um falso compromisso. Pessoas se comprometem de boca, mas na verdade não podemos contar com elas, porque o compromisso delas tem sido um compromisso falso. É uma mentalidade falsa, que não produz confiança em Deus, e não traz a paz do Senhor aos corações. Depois a gente pergunta, por que a gente tem visto tanta gente turbada dentro das nossas congregações, não é verdade? Pessoas com uma mentalidade inconstante, há uma inconstância, uma dubiedade, ora aqui, ora ali. Hoje Deus é tudo, maravilhoso, ai Deus eu te amo, tu és tudo em meu viver. Amanhã, estou assim, não estou motivado a ir à igreja, não estou motivado a participar. Deus parece que não me ouve. Queridos, na verdade ninguém sabe o que essas pessoas querem ao certo, o que elas estão buscando ao certo de Deus. Deus de fato já nos deu muito mais do que os nossos merecimentos. Não merecemos nada do Senhor e Ele nos deu a salvação. A graça do Senhor nos alcançou e fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas há pessoas que estão vivendo nessa dubiedade, uma mente inconstante. Hoje estão firmes, amanhã temos que estar correndo atrás delas. O que está acontecendo? Você sumiu da igreja. Estou assim, estou assado, estou desse jeito. Isso não é uma mente firme em Deus, não é uma mente firme na palavra de Deus, isso não gera confiança plena em Deus. Por isso pessoas assim lançam mão de tantas outras alternativas, sempre tem que ter um plano B na manga, como quem disse, se Deus não funcionar, então vai ser do meu jeito. Percebam,
Talvez você não conheça ninguém assim, seja só eu, não é? Creio que não, eu creio que você também tem cruzado com pessoas assim nas nossas congregações. Ninguém sabe o que elas querem ao certo, mas uma coisa sabemos: se não produz confiança, essa mentalidade que eles têm não produzirá a paz perfeita em seus corações. Pessoas com mentalidade condicionada a sempre receber algo. Assim eram muitos que seguiam a Jesus. Eles tão somente seguiam porque queriam receber alguma coisa dele. E tem gente que dentro das nossas congregações vivem assim, sempre querendo alguma coisa de alguém, esperando alguma coisa de alguém, às vezes de ordem material, às vezes de ordem emocional. Uma atenção que talvez nenhum de nós estejamos preparados para dar, porque também somos limitados. Existem coisas que só Deus pode fazer por nós, irmãos. As pessoas têm limites, até em nos ajudar elas têm limites, e às vezes nós temos uma cobrança tão grande, é uma cobrança tão grande de Deus, porque queremos que Deus nos dê aquilo que queremos, e não aquilo que Deus vê que é melhor para nós. Uma cobrança em cima da própria congregação: um irmão não me abraçou, outro não me beijou, às vezes o irmão nem viu, não me desejou a paz, às vezes passou e não me enxergou ali, mas é uma mentalidade de apenas receber. E quem vê assim pensa que essas pessoas dão demasiadamente aos outros, e mesmo que dessem, a palavra de Deus diz que você não deve, a sua mão esquerda não deve ver o que a sua direita dá. E é uma cobrança, cobram dos pastores demasiadamente. Se a igreja não estiver assim, se o culto não for desse jeito, se a estrutura não for daquele outro jeito, eu vou me embora dessa igreja, aqui eu não fico. E não entendem que se você está em algum lugar, deve ser porque Deus te plantou ali, e só Deus pode te transplantar, se essa for a vontade dEle. Caso contrário, é apenas um ato de rebeldia e nada mais. Não tente espiritualizar certas coisas, porque não funciona. Compreenda isso. Então você não pode se determinar, mas se você faz, é entre você e Deus. Mas uma mentalidade, que é uma mentalidade que busca, está condicionada sempre a receber alguma coisa, ela é nutrida pelo que recebe. Então não é porque Deus está no meio da congregação se manifestando que ela veio adorar a Ele, mas é porque alguém vai dar alguma coisa a ela, nem que sabe um abraço, ou dizer: você está muito bela hoje, rapaz, você está muito bem hoje, olha isso, aquilo. Então isso vai nutrir o ego, vai tentar, tapar um pouquinho, ou preencher um pouquinho daquele grande vazio lá no seu coração. E por fim, nós encontramos também pessoas, eu vou falar só sobre algumas, nosso tempo também é limitado, não é? Pessoas com mentalidade de descaso e indiferença. Nós temos encontrado pessoas com a mentalidade de Esaú dentro da igreja. Pessoas que não fazem caso da bênção de Deus, não fazem caso do propósito do Senhor para as suas vidas, não fazem caso daquilo que Deus tem para eles. Eles abandonam seu ministério, abandonam aquilo que Deus entregou na mão deles. Eles às vezes infamam as bênçãos de Deus. Isso é uma mentalidade de descaso, de indiferença. Aí a pessoa, agindo como Esaú, ele diz: de que me vale minha primogenitura? Se eu estou morrendo de fome, o que me vale minha primogenitura? Então tem muita gente assim, muita gente: o que me vale esse ministério que Deus me deu? O que me vale a minha célula lá que eu estou participando? O que me vale isso? Eu estou com meus problemas, eu tenho que resolver meus problemas, eu preciso correr atrás, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me fazer na vida. Não sabe eles que assim, eles estão sendo dominados por uma mentalidade de indiferença às coisas santas, às coisas que Deus nos tem dado.
E uma mentalidade dessa nunca produzirá confiança em Deus, confiança plena em Deus. E por pensamentos como este, querido, de pessoas que não têm a mente firme no Senhor, nós estamos às vezes convivendo dentro das nossas próprias igrejas, não vamos nem falar do lado de fora, porque não vamos esperar uma mente firme em Deus lá fora, mas dentro das nossas igrejas, com pessoas que não têm confiança em Deus e desmoronam mediante qualquer situação adversa na sua vida. E aí nós estamos enfrentando grandes problemas para lidar com essas pessoas, porque a única forma que temos de apaziguar os seus corações é se elas creem na palavra de Deus. O resto são técnicas que estão sendo aí, recheadas de psicologia para você tentar levar essas pessoas a apaziguarem os seus ânimos, suas almas, seus corações. Mas a única fórmula que o Espírito nos entrega é esta aqui, a palavra de Deus. E se as pessoas não confiam em Deus, consequentemente, elas não terão paz em seu coração. A paz não será duradoura. O momento favorável produz a paz, mas a adversidade a rouba. Não é isso que eles cantaram aqui. O que eles estavam cantando é que Deus conservaria em paz aquele cuja mente estivesse firme nele, porque ele confiava no Senhor. E vem um acréscimo no versículo 4, confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A confiança tem que ser sempre para que a paz esteja para todo sempre em nossos corações. Como está você hoje? Como está o seu nível de confiança em Deus? Eu mostrei a você aqui que para que você confie plenamente em Deus, é necessário que a sua mentalidade esteja sendo renovada na palavra. Que você esteja conhecendo a vontade de Deus revelada em sua palavra e confiando plenamente em tudo que está escrito aqui, porque esta é uma carta que Deus endereçou a você e a mim. Quando nós tivermos a nossa mente renovada, a nossa confiança será plena e a paz será duradoura em nosso coração. Eu quero te desafiar nesta manhã a você buscar a presença de Deus nesta hora, a você buscar na palavra de Deus versículos, textos que confirmem vitória em tua vida, promessas de Deus em tua vida, e que estas promessas, esta palavra possa gerar uma confiança plena no Senhor, e então a paz dele vai inundar o teu ser. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.